Bom dia, tá? Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso, tá? E esteja aí usando as precauções de contato, precaução padrão em relação a essa questão de pandemia, tá? E hoje eu vou falar exclusivamente para a turma de microbiologia e parasitologia, tá? Vou falar de um assunto de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria, tá? Que é uma doença sanitária que atinge várias populações do Brasil e tem antigamente tinha um índice de mortalidade muito grande, né? Hoje o índice de mortalidade dessa doença é bem menor porque existe tratamento já liberado pelo Sistema Único de Saúde para a prevenção e o tratamento dessa doença, tá? Que é, como eu falei anteriormente, uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria e ela nada mais é do que a tuberculose, tá? A tuberculose é uma doença bacteriana infecto-contagiosa, tá? Causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, tá? Essa bactéria Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch é uma bactéria que atinge principalmente os pulmões do paciente, tá? Isso não significa que essa doença, essa bactéria possa atingir outros órgãos ou outro sistema, mas comumente, né, o Mycobacterium tuberculose ou o bacilo de Koch é uma bactéria que atinge particularmente o sistema respiratório, que são os pulmões, tá? A transmissão dessa doença é feita pelas vias aéreas superiores, tá? Ao contato com outra pessoa contaminada, pelo espirro, pela tosse, ao falar, né? Então, a pessoa que tem tuberculose, que não foi tratada corretamente, a doença é transmitida pelas vias aéreas superiores, né? Ao tossir, ao falar, gotículas de saliva, ficar no ambiente a qual um paciente com tuberculose que não está sendo tratada corretamente. Então, a pessoa que tiver imunidade baixa está suscetível a pegar essa doença, tá? O paciente, quando tem a doença chamada tuberculose, ela apresenta vários sintomas, tá? Lembrando que para haver um diagnóstico dessa doença, né, é necessário passar pela uma unidade básica de saúde, ser atendido por um clínico, tá? Lembrando que quem é o médico que cuida da tuberculose é o infectologista, mas o clínico geral ele pode diagnosticar e avaliar a doença com exame físico, né, raio-x de tórax, baciloscopia, que é o exame do escarro, tá? E o teste de PPD, tá? Que é feita por via intradérmica na pele, tá? Que é chamada proteína polivalente derivada, que é para diagnosticar se a pessoa teve contato com bacilo ou não. Então, para vocês que estão estudando, dá uma pesquisadinha sobre teste de PPD ou teste tuberculínico, tá? Mas a tuberculose ela é diagnosticada pelas formas a qual eu falei agora, é o exame físico, o raio-x de tórax do paciente, o exame de escarro, que é conhecido como baciloscopia, e o teste de PPD, que é um teste que avalia se a pessoa teve contato com bacilo de Koch ou não, ou com a bactéria, tá? Lembrando que PPD é proteína polivalente derivada, então dá uma pesquisadinha aí sobre proteína polivalente derivada, o teste tuberculínico, para vocês entenderem melhor a forma de avaliação desse teste e o resultado desse teste. Então, voltando aqui um pouquinho lá, o início, a introdução, para vocês entenderem melhor, tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por uma bactéria chamada bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria ela atinge preferencialmente os pulmões do paciente, tá?
não condiz também com que a bactéria não atinge outros órgãos e outro sistema, mas comumente, principalmente, ela atinge os pulmões e é transmitida pelas vias aéreas superiores, tá? Como o bacilo, ele destrói toda a estrutura alveolar e pulmonar do paciente, tá? E facilita com que esse bacilo, né, que é a bactéria, seja transmitida por gotículas de saliva, como eu falei, tá? Pela respiração, espirro ou tossir, tá? Então, se a pessoa tem tuberculose, é diagnosticada com tuberculose, está dentro do hospital, ela tem que ficar em isolamento respiratório. O profissional de saúde deverá usar a máscara N95, tá? Que é a máscara que previne a transmissão da doença infecto-contagiosa. Não é aquela máscara cirúrgica, não. É a máscara N95. É a única máscara que vai prevenir o profissional se contaminar, porque a tuberculose é uma doença transmitida pelas vias aéreas, tá? Não esqueça que é pela tosse, pelo espirro, pela gotícula de saliva e ficar no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar que uma pessoa que tem a tuberculose que não está em tratamento, tá? Que eu vou falar já já. A pessoa com tuberculose, ela apresenta quais sintomas, Eduardo? Primeiro ela começa com emagrecimento precoce, falta de apetite, febre noturna e constante, tá? A tosse, ela dura mais de uma semana, lembrando que essa tosse é uma tosse produtiva, não tosse seca, tosse produtiva com catarro. Muitas das vezes, né, quando está um estágio muito avançado da tuberculose, essa tosse vem com presença de sangue, onde nós chamamos sobre hemoptíase, tá? Que é escarro com sangue. Então o paciente tem tosse mais de uma semana, tosse produtiva com catarro e muitas das vezes com presença de sangue, febre noturna, emagrecimento precoce, falta de apetite, sudorese, que é suor, emagrecimento, tá? E cansaço e dor no peito, tá? Então, se a pessoa apresentar um desses sintomas que são clássicos e característicos da tuberculose, ele deve procurar uma unidade básica mais próxima da sua residência para estar realizando uma avaliação médica, onde o médico vai estar avaliando ele através de exame físico, vai solicitar um raio-x de tórax, tá? Pode solicitar uma baciloscopia, que é o exame de escarro, ou teste de PPD. Muitos médicos também pedem uma tomografia computadorizada dos pulmões, tá bom? O tratamento é feito, tá? Por um esquema chamado RIP, R-I-P, tá? O tratamento medicamentoso é feito através do esquema RIP. Lembrando que o tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Hoje é gratuito, tá? O tratamento ele dura 6 meses com a medicação. Lembrando que após 20 dias de tratamento com a medicação, o paciente não transmite mais o bacilo de Koch, tá? Ou o micobactério. Não precisa ficar preocupado que a pessoa não vai mais transmitir. Mas é de suma importância que os familiares, as pessoas que tiveram contato com esse paciente com tuberculose, procure uma unidade básica para fazer o exame, para saber se tem presença de bacilo na corrente sanguínea, que é o teste de PPD ou até mesmo um raio-x de tórax, tá? Mas o Sistema Único de Saúde oferece esse diagnóstico do PPD, tá? Na unidade básica de saúde, no programa de doença sexualmente transmissível ou doença infecto-contagiosa. Lembrando que após o diagnóstico da tuberculose pelo exame físico, exame laboratorial, o paciente vai passar a usar uma medicação durante 6 meses chamada esquema RIP, que a gente fala, R-I-P. R de rifampicina, o I é de isoniazida e o P é de pirazinamida. A gente fala esquema RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida. Então ele vai tomar esses 3 comprimidos, que é um coquetel, durante 6 meses. Lembrando que também existe a prevenção da tuberculose que a criança toma ao nascer, que é a vacina BCG.
A vacina BCG é uma vacina dose única, 0,1 ml por via intradérmica, que previne a criança contra a tuberculose e imuniza a criança contra a tuberculose. Isso não quer dizer que ela não vá futuramente pegar tuberculose. Então a prevenção é a vacina BCG, chamada Bacilo Calmette-Guerin, tá? Também dê uma pesquisadinha sobre Bacilo Calmette-Guerin, que é uma vacina que previne contra o bacilo da tuberculose. Não esqueça de pesquisar sobre teste tuberculínico, tá? Ou teste de PPD, que é proteína polivalente derivada, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Deixa aí o seu likezinho, a sua curtidazinha, se inscreva e façam perguntas que eu estarei respondendo assim que possível. Beijo!